Bom, hoje estamos aqui iniciando o nosso projeto do Pode ou Não Pode. É um podcast voltado para falar sobre carreira, oportunidades. Originalmente capitaneado aqui, né? Tentando entrevistar, fazendo as vezes de um entrevistador, eu, Caio e Clemens. E hoje recebemos o ilustre convidado, que Clemens vai fazer a apresentação. Pois é uma alegria grande receber aqui nesse projeto, Pode ou Não Pode, Caio? Sim. Doutor Maurício, que eu vou dispensar o doutor, que é a regra aqui do Pode ou Não Pode, Exatamente. Né? Embora ele mereça todas as titulações As vênias. e as vênias, é um amigo querido e vem aqui dialogar com o mercado, com a advocacia e com as oportunidades, né? E Maurício Lee, que é esse sobrenome chique, elegante. Eu sempre fiquei até receoso de fazer a apresentação. Fiz uma pausa. Eu vou até confirmar. Ali tá correto, meu? Corretíssimo. Excelência. Né? Ele não é só um advogado de sucesso, que já tem uma carreira já de 27 anos, 28 anos, de sólida expressão na advocacia. É também um grande nome que vem acompanhando, recebendo advogados na OAB. Já foi secretário-geral, já atuou na diretoria da CAAB e hoje preside a CAAB com projetos extremamente relevantes, não somente pautados por nós da advocacia, mas a sociedade toda agradece o que vem fazendo. Então, é um advogado de sucesso, um empresário de sucesso e um profissional dentro da sua categoria muito bem respeitado. Então, o que a gente vai aprender com ele hoje, Caio? A lógica é entender um pouco sobre a carreira, sobre a vida, sobre o que é que... Você se formou em que ano, Maurício? 96, janeiro de 96. O que é que mudou de janeiro de 96 para 2024? Então vai ser um papo longo aqui. Então, a lógica é essa, isso é uma coisa informal. Então, Maurício, para começar, fala um pouco de você pra gente. Primeiro, assim, quero agradecer pelo convite, dizer para mim que é uma alegria gigantesca estar aqui com vocês no Pode ou Não Pode, e, sobretudo, para falar um pouco sobre a vivência, experiência pessoal, profissional, e que, assim, são temas que muito me agradam, muito me motiva a falar. Porque nesse 28 anos de profissão, muita coisa aconteceu, né? Tanto pessoalmente quanto no próprio mercado de trabalho, na construção de ferramentas tecnológicas. Então, a gente tem um caminho vasto aqui para a gente conversar. Mas, assim, falando bem rapidamente sobre mim, eu formei em 95/2, na verdade, em janeiro de 96 foi minha formatura, pela Universidade Católica de Salvador, e a partir dali eu sempre tive na minha cabeça ser advogado. Né? Obviamente, tentei 2 concursos públicos, passei em um concurso, fiquei na lista de espera procurador do Estado de Sergipe, mas não fui chamado. Depois passei no outro concurso dos juizados especiais, que a gente pode chegar um pouco nesse aspecto. Sim. Eu fui conciliador, fui atendente judiciário também do Tribunal de Justiça, mas sempre tive como norte exatamente advogar. Era exatamente o que eu queria ser, o advogado que talvez hoje eu seja, e talvez o advogado que eu queira ser ainda lá para frente, mas essa era a nossa intenção. Então, a partir daí, eu formei, logo depois que eu formei, montei o escritório com um amigo querido que formou pela Federal. A gente montou um escritório na Avenida 7 de Setembro, numa sala de meu pai, na Avenida 7 de Setembro, e começamos a atuação a partir daí. E esse colega meu, esse grande amigo meu, logo com 1 ano mais ou menos de formado, ele decidiu que a advocacia não era para ele. Sim. E aí ele foi fazer um curso de marketing esportivo na Espanha e por aí ficou, e hoje atua grandemente, enormemente nessa área que ele acolheu. E a partir daí eu tive, no momento que ele desistiu da sociedade, digamos assim, eu tive um convite de colegas de faculdade que já tinham me feito o convite, só que eu tinha esse compromisso com esse colega, e a partir daí, em 99, eu integro essa sociedade que eu estou hoje. Né? Obviamente que a gente teve um processo de fusão, lá em 2003, 2004, mas originariamente é o escritório que eu tenho sociedade já desde 99 no registro de OAB, né? No registro de OAB. E a partir daí, assim, eu fui advogado de empresa interno, fui selecionado para advogado
interno de uma empresa de ônibus, uma grande empresa de ônibus aqui. Fui contratado por um escritório de São Paulo, inclusive. Logo depois, também, concomitante à empresa, eu tive um cargo comissionado dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro eu fui atendente judiciário, depois conciliador do juizado. Eu fiquei aí em torno de 3, 4 anos, mais ou menos. Mas sempre conjugando essas atividades com o meu escritório, com a minha atividade principal, que é advogar. Então, a primeira coisa que eu digo a você, acho que eu descobri cedo a vocação daquilo que eu queria, né? Dentro da área, porque a gente tem carreiras brilhantes, né? Dentro do mundo jurídico, mas eu escolhi efetivamente ser advogado e atuar como advogado. Não, eu acho muito engraçado, né, quando a gente começa a falar desse começo de carreira e como às vezes a oportunidade se apresenta. Eu também saí da faculdade, queria ser advogado, trabalhava em um grande escritório e montei também a sociedade com uma grande amiga. Essa sociedade não deu certo, por motivos outros, e aí cada um seguiu o seu caminho. Mas você passou por várias coisas, né? Advogado de uma empresa, advogado conciliador. Mas se você pudesse destacar um fato no começo da sua carreira, que você olha para ele e agora você diz assim, é aquilo que fez eu estar aqui, o que seria isso? Caramba, tem vários fatos, mas assim, o primeiro que vem na minha cabeça, então é o coração que tá falando. É o coração, né? Rapaz, nessa pegada, nessa perspectiva de procurar meu lugar ao sol na profissão, eu fui indicado por uns colegas de faculdade para participar de um processo seletivo para ser advogado interno de uma grande multinacional aqui, no setor jurídico aqui na Bahia. E quando eu fui participar desse processo seletivo, quando eu chego lá, a gerente jurídica tinha sido a minha advogada com quem eu trabalhava diretamente no escritório que eu estagiei. Sim. Então, quando eu cheguei, ela disse, é você? Então você está contratado? Eu estava ficando aquele negócio, eu disse, não, peraí, calma, vamos ver, porque eu estava constituindo sociedade, sim, nessa segunda sociedade, né? E aí ela disse, não, vamos lá, vamos conversar, quero você aqui no time e tal, porque eu já lhe conheço, não sei o quê. Nesse ínterim, toca o telefone, cara. Aí quando toca o telefone, um grande escritório daqui que prestava serviço para essa empresa, fazendo a pauta de audiência deles, ligou, isso era uma quarta ou uma quinta-feira, ligou dizendo que a partir de segunda-feira da semana seguinte, eles não mais fariam a pauta de audiência. Eram 300 audiências em Salvador e região metropolitana. E aí ela disse, eu vou ter que interromper essa reunião porque eu tô com esse pipinaço aqui para resolver. E eu disse, olha, eu tô aqui, inevitavelmente eu ouvi o que é. Tenho então, a sua salvação. Eu quero lhe dizer o seguinte, que eu prefiro 1000 vezes que você me contrate o meu escritório para fazer a pauta de audiência do que ficar no jurídico interno da empresa. Não desmerecendo o jurídico interno, observe, é uma questão de objetivo. De oportunidade, né? E aí, pronto, a partir daí eu comecei a advogar para essa grande multinacional, fazendo 300 audiências por mês em Salvador e região metropolitana. Não tinha processo virtual, não tinha audiência virtual, não tinha nada disso. Então era presencialmente mesmo, você tinha que pegar o carro, estrada, para ir para... Muitas vezes a gente fazia Feira de Santana de manhã, ia para Valença de tarde, voltava de noite. Aguardar 2 horas para começar uma audiência. Você pode imaginar, sim, como é que foi. E então, esse, para mim, foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. Porque, a partir daí, eu comecei a trabalhar com uma grande empresa, com toda a cautela que uma grande empresa requer, com toda a organização que uma grande empresa requer. E meses depois, eu fui procurado, também por indicação dessa mesma pessoa, por uma colega que tinha sido minha colega de estágio e que passou a gerenciar, a instalar uma outra grande empresa na Bahia e estava precisando de um escritório de advocacia. E ela foi buscar essa informação justamente com aquela pessoa que estava na entrevista comigo. E ela disse, você lembra de Maurício? Aquele colega seu de estágio? Não, claro que eu lembro e tal. Aí fui contratado por essa empresa, uma empresa que eu presto serviço há mais de 20 anos, 25 anos pelo menos, e por isso que eu digo que é um divisor de águas, assim. E o divisor de águas também, aí sendo muito justo e honesto, eu acho que desde a época de estágio, sabe? Sim. Eu acho que a minha característica profissional, eu acho que ela aflorou na época do estágio, que é um momento muito importante e que eu vejo hoje não tão importante assim pelos estudantes, e eu acho que isso precisa ser bastante valorizado. Não, eu acho também que quando a gente fala de estágio, você estudou estágio aonde, Clemens? Estagiei em 4 locais, 2 escritórios, sim, procuradoria,
do estado da Bahia. Sim. E finalizei também voltando para o escritório. Então, acabei transitando um pouco e aproveitando a sua fala aí do nosso amigo Maurício. Achei fantástico. O estágio, ele norteia para onde você quer ir. Sim. Caio, há pouco conversou, recebemos aqui, a gente no nosso podcast tem uma ala de preparo profissional também. Uma advogada formada, não foi, cara? Foi. E aconselhamos, você estagiou, ok, só em órgão público, o que você vai fazer agora? Você quer um escritório e nunca estagiou em escritório. Você quer transitar na advocacia e nunca foi para um escritório. Olha, nosso mestre Maurício está lembrando algo há décadas atrás, mas essa receita se repete, Caio, ainda Com hoje? certeza. Tem jeito. Quando eu estava no começo da faculdade, eu estagiei na Procuradoria-Geral do Estado, e foi muito legal. Mas para mim foi o ponto X para dizer assim, eu não quero serviço público, de forma nenhuma. Com todo respeito à Procuradoria, eu tive excelentes colegas e vi excelentes profissionais, mas eram a minha constatação profissional é que eu não queria de forma nenhuma um órgão público. E logo depois eu fui estagiar no escritório só de direito tributário, no qual eu tive todo o meu norte profissional, né? Fui brilhantemente treinado por doutora Isabela, a qual o Maurício também conhece. Minha querida amiga, gosto Isso. muito dela, você E sabe. eu tive a oportunidade de você ver. Então, eu acho que o estágio, para quem quer advogar, estagiar em um escritório de advocacia é indispensável para você saber o básico, né? O trato, porque é diferente do serviço público, né? Primeiro pela quantidade, segundo pela exigência que o mercado faz. Então a gente vai passando muito sobre isso. É verdade. Assim, a época de estágio, eu não tive muitos estágios, né? Eu estagiei no Patronato de Presos e Egressos, Sim. que é um órgão governamental que dá assistência jurídica e assistência social para os presos e para aqueles que são reingressados, né? São egressos na sociedade. E depois eu estagiei com meu irmão, que hoje é meu sócio na parte trabalhista um tempo, mas ele fazia muita advocacia operária, de advocacia de reclamante mesmo, e eu sempre tive muito essa veia mais empresarial. E depois eu trabalhei, para minha honra, assim, com a doutora Bernadette Gonçalves da Cunha, que é uma grande advogada. A OAB dela, só para vocês terem ideia, 2441, eu não esqueci Já segurei nunca. a pressão aí. Pois é, e foi um momento, assim, de muito aprendizado também, na parte civil, na parte de família. Eu trabalhei praticamente, sei lá, 3 anos do curso. Eu formei em 4 anos, né? E na época podia. E aí foram 3 anos de muito aprendizado. Então, essa constituição da minha personalidade profissional foi talhada justamente nesse período de estágio. Perfeito. Né? E é o que eu digo sempre aos nossos estagiários no escritório, até a minha filha mais nova é estudante de Direito, Maravilha. 7º semestre. E aí eu digo a ela, eu acho que o momento de você aprender, de você exercitar o aprendizado, de você exercitar as opções que você tem dentro do mundo jurídico é agora. E fora isso, que eu sempre costumo dizer, e eu acho que vocês vão concordar comigo, quem faz o estágio não é o escritório, nem a entidade proponente. Não. É você. Quem faz o estágio é o estagiário. Eu tenho hoje aqui no escritório, desculpa. Não, claro, por Eu vontade. tenho aqui hoje no escritório 3 sócias, né, comigo. 2 foram minhas estagiárias. É isso aí. A Fernanda foi a minha sócia, que se tornou primeiro, né, como sócia. Ela assumiu a gerência de uma unidade, né, originalmente o escritório foi fundado em Pau da Lima, que é um bairro popular. E quando a gente fez a mudança para outra unidade, eu entreguei a ela a confiança daquela unidade, para ela assumir a gerência. Então, logo ela se formou, a gente promoveu ela para sócia, uma profissional extremamente competente. Que bom. Mas assim, eu lembro que, por exemplo, eu estagiei 3 anos no Bota Fonseca. Tá vendo? E olha, eu disse, mas vou ficar aqui, eu quero trabalhar aqui, quero começar minha vida profissional aqui. Então, muito do estágio é você que faz. É um passo a passo. E assim, aproveitando até a discussão do pode ou não pode, então não pode começar a vida profissional sem um treino, sem um estágio, querendo chegar mais longe. Veja, hoje o nosso convidado é um advogado de sucesso que tem na sua carteira aí grandes empresas, sabe lidar com corporações, mas soube valorizar o estágio. Sim. E o que eu mais vejo na geração de hoje, quem está enfrentando um número de advogados aí violento, enfrentando também uma mudança global, não só de captação de demanda, mas de cenário digital. Antigamente, nosso amigo comentou das questões de audiências, que era uma forma de renda, um contrato muito bom de você ter pautistas. sim. Então, grandes escritórios conseguiram manter o seu fluxo mental com essas pautas. E hoje, com a digital, acabou. Então, Antes da pandemia, a gente tinha aqui no escritório só o Bautista. Não tinha como não ter, né? E era mantido com boas receitas. Então, o que acontece é começar uma carreira profissional hoje para ter resultados sem treinar com pessoas que conseguiram chegar lá é, de fato, um grande erro. Não pode. E confirmando essa tese Eu de gostei anos do não atrás, pode. Não pode. Pode ou não pode? Não Isso pode, não pode. E a intenção é ser claro. Nosso convidado, amigo querido,
mostrando que chegou lá, empresas grandes, que ele vai ficar comentando aqui nomes, que ele acompanha, que ele gerencia, que ele advoga, que ele representa, vem colocar, não começa uma carreira sem treinar, Verdade. sem estagiar, sobretudo em um mercado tão competitivo que é de fato o mercado. Você falou um tópico agora que para mim é importantíssimo. A gente tem que ver números, né? Isso. Hoje nós temos mais de 1.400.000 advogados inscritos na OAB. Isso. Nós temos mais, hoje aqui na Bahia, Isso. mais de 63 mil advogados e advogadas inscritas na OAB. Fora os bacharéis. Fora os bacharéis. Fora. Imagine o exército de pessoas que formaram em Esses direito. bacharéis, que a não... gente faz um parêntese que tem os advogados aí ilícitos e irregulares, né? Porque a gente está falando que essa tô falando concorrência de pessoas toda. inscritas, Isso. mais de 63 Mais de 63 mil. E aí você vê também a infinidade de cursos de direito que são ofertados hoje. Isso. Sim. Né? Alguns com muita qualidade, outros sem qualidade nenhuma, e desculpa o termo, colocando pessoas no mercado de trabalho despreparadas, e o mercado, ele é cruel. E cruel. O mercado é cruel. Ele, na verdade, ele vai selecionando as pessoas pelo conhecimento, pela capacidade técnica. dúvida. É o que eu digo sempre, assim, até entrega de carteira. Sempre que eu tenho a opção de falar, eu falo muito da questão que a gente tem que ter no Norte, basicamente, duas grandes palavras, que é a técnica e a ética. Sim. A técnica, para mim, é aquilo que se espera de nós, né? Sim. A gente tem que se manter atualizado, tem que estudar. Veja vocês, de quando eu formei para cá, não tem uma legislação em vigor ainda. Pode para pensar. Não, deve ser Código Civil, Processo Civil, não tinha nem o Código de Defesa do Consumidor. Sim, quando eu formei. verdade. É verdade. Então, veja, pra gente, assim, que está na profissão, é uma atualização constante, é muito importante que a gente deixe essa mensagem para os estudantes e para os iniciantes na carreira, porque muita gente acha que no momento que você graduou, que acabou. Né? E eu acho que ali é o começo do começo do começo. Sem dúvida. Né? Então, primeiro isso. E a segunda palavrinha, que é a parte técnica. Muitas pessoas acham que podem fazer da advocacia um trampolim rápido para conquistas financeiras e patrimoniais, etc. Só que a nossa carreira ela é construída tijolo por tijolo. E qualquer coisa que a gente faça que vá repercutir na parte ética pode destruir todo esse tijolo, toda essa construção que você fez em 28 anos. Sem dúvida. Tá? Então, para mim, assim, em termos de importância, essas duas palavras estão repercutindo cada dia mais. Você falou uma coisa, Maurício, que me veio muito na cabeça, assim... Quanto tempo Maurício começou efetivamente a ganhar dinheiro recentemente na advocacia? Né? Vamos lá. Assim, o dinheiro... O dinheiro que eu digo assim, não estou falando uma monta, mas aquilo que Não, Maurício não. fez se sentir... Eu entendo. Recompensado. Para mim, assim, eu vou lhe dizer, o dinheiro, ele não pode ser o objetivo principal da advocacia. Sim. Eu acho que no momento que você tem uma atividade séria, que você desempenha a sua função com ética, com técnica, no momento que você passa a ter a opção de ter cliente, porque essa é a grande dificuldade. Sim. A gente, por mais que a gente tenha qualidade técnica, que a gente seja ético, se a gente não tiver cliente, a gente não vai desenvolver nossa atividade, né? Então, assim, no momento, o momento importante para mim foi nessa divisão de águas aí que eu falei com você. Por quê? Você tinha quantos anos ali, em média? 99, precisa dizer a idade mesmo? Não. Pode ou não pode? Você tinha quantos anos de formado? Não, ali eu já devia uns 3, 4 anos de formado. Ali, para mim, foi muito importante pelo seguinte, porque quando eu fui chamado para essa sociedade, isso aí eu não tenho vergonha de dizer, sim, eu fui chamado recebendo 10% do que o escritório faturava à época. Sim. Na época, o escritório faturava R$8.000. Não era pouco dinheiro na época. Porque o salário mínimo na época era 100 e poucos. Mas eu iria receber R$800. Sim. Né? E nessa época, eu já tinha um salário de em torno de, sei lá, R$1.500 na empresa de ônibus. Eu já tinha mais uns R$1.500 como conciliador dos juizados. Sim. Então, eu consegui adequar aquela situação. Só que logo que eu entrei na empresa, aconteceu esse evento, tanto que eu estava procurando outras opções, observe, eu já estava na sociedade, mas estava buscando aumentar a sua renda. Né? E aí, com isso, com essa vinda dessa empresa e com a posterior chegada dessa outra empresa que foi indicada, a gente conseguiu alavancar o negócio. Obviamente que isso não é o negócio, né? E aí você vai assim, por exemplo, tem uma história que eu acho massa. Meus sócios, na época, eles começaram com o escritório no comércio. Sim. E eles atenderam um cara que ninguém daria nada pelo cara.
né? O cara numa situação de rua, praticamente. Cabelão, né, a barba por fazer, a roupa rasgada e tal. Chegou no escritório, a secretária chegar e tomou um susto, né? Não vamos atender. E esse cliente foi um processo de uma indenização, que deu uma indenização altíssima na época, e talvez esse tenha sido o primeiro grande dinheiro que a gente de um processo. Porque assim, a empresa em si dá dinheiro, você, né, você Sim, sabendo, sim. Você vive ali no dia a dia. Mas os processos individuais, sobretudo, são processos que são relevantes, né? Destacam socialmente, conseguem... Isso que eu digo a você, talvez um outro colega não tivesse nem atendido essa pessoa, entendeu? Maurício, você falando isso, eu me lembro quando eu comecei a me conectar. Desde a faculdade, eu já buscava fazer conexões, porque entendendo que os clientes não vão pairar na sua porta, você fazendo um grande escritório, você precisa gerar clientes, gerando conexões. E isso se reverbera em várias áreas, por isso quando você se propõe a algo, você tem que ter um propósito. Tá? Eu estou na faculdade de Direito, se eu quero ser advogado, eu tenho que estagiar no escritório, conhecer empresas, formular contratos, para poder chegar lá. Aí eu lembro quando eu transitava na faculdade, eu fui de grupo de pesquisa, competição de mercados, para São Paulo competir com a USP, mas em trás de quê? De fazer habilidade, fazer conexão, network, que isso reverberou assim que eu saí. E aí, assim, Caio colocando isso também, como advogado jovem já conectado, foi o que ele plantou. Então, como é que a gente vai apresentar um caminho diferente para tantos estudantes que, pasmem, não querem estagiar como devem? Se dá uma bolsa, não querem, não esforçam, tem dificuldade de encontrar. Há muito da pergunta que eu queria dizer aqui era no sentido de ninguém sai do mercado. Eu lembro que eu fui orador da minha turma, né? E eu fiz assim, você entra na faculdade de Direito na expectativa de que ao final da faculdade você vai estar ganhando rios de dinheiro, você vai estar colhendo louros, você vai estar comendo... eu lembro que eu usei um termo na faculdade, no discurso, lagostas ao termidor. Ninguém sabe dizer o que é. Mas o que você espera, né? Quando você entra, principalmente pela tradição que o curso do Direito tem, você espera ganhar muito dinheiro. Mas demanda um tempo. Sim. Você começou a ganhar um dinheiro que você se sinta confortável, pagar suas contas sozinhos. Com quanto tempo de advocacia? Sem dúvida, 3 anos. E antes disso, eu já tinha alguns negócios antes de concluir a faculdade, para poder justamente pensar nessa expectativa. Sim. Mas por que eu pensei nisso, Maurício? Já me alertaram. Você vai desenvolver um contrato ou outro, mas não confortavelmente. Sim. E como eu já lidava com educação, já há alguns anos, eu já buscava aprender aquilo. Outras fontes de negócio. E eu aconselho, Caio, eu palestro em várias faculdades, instituições e diversos segmentos da OAB. E o que eu falo? Se você puder e tiver uma renda alternativa para quando sair, puder suportar, porque a conversa é uma coisa sempre. Às vezes você não tem opção, né? Você tem família para se sustentar, tem filho para dar comida, e às vezes você não aguarda, você não tem a opção de ir para um escritório para lhe pagar 2 mil por mês, você aprender durante o ano, você precisa ganhar mais do que aquilo. Gosto muito de uma frase de Sêneca, que ele coloca aqui: por mais poderosas que sejam as naus e mais fortes os ventos, a embarcação que não sabe para onde vai não chegará em lugar nenhum. Concordo. Então, dentro do segmento, tenho certeza que Maurício e Caio, quando chegaram lá, diziam: olha, eu não sei como ainda, mas eu sei para onde eu quero ir. Chegar. Então, eu tenho sofrido, porque, especialmente na área jurídica, como advogado praticante, professor de direito e receptor de tantos alunos e transito em outras áreas, muitos alunos graduados na nossa cidade não têm mentalizado para onde querem ir. Cara, e assim, eu me preocupo muito com o que a gente está vivendo hoje, tá? Primeiro, essa coisa que o Caio falou é corretíssima, a questão da velocidade. O mundo hoje é muito mais rápido do que era antes e as pessoas querem os resultados também da mesma forma. Exatamente. Né? E a gente está falando hoje aqui de uma advocacia de 28 anos, as pessoas às vezes querem chegar num patamar de uma advocacia de 28 anos em 3, 4 anos. E a vida não é bem assim, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que me preocupa muito, a gente está falando de conexões, a gente está falando de network, eu nem gosto desses termos assim, mas vamos lá. O que eu digo com relação a isso, cara? Como é que você faz conexão, você trabalhando de forma híbrida ou muitas vezes apenas virtual dentro de sua casa? Concordo plenamente. Você não sai para ver ninguém, você não sai para almoçar com ninguém, você não vai no shopping, você não convive com outras pessoas. Como você vai fazer uma rede de clientes se você não tiver isso? Então, é uma coisa que eu me preocupo bastante, porque assim, eu acho que a vida é feita, a gente vai fazendo diariamente conexões, né? A gente tem uma relação aqui hoje, amanhã a gente já cria uma outra conexão, dali você já não faz aquela área, você me indica, um colega de faculdade, às vezes é um colega que foi para a área criminal, não faz a parte civil, já vai indicando, você vai indicando ele, e isso vai
construindo essas conexões, construindo essa rede exatamente que você precisa. Sim. E hoje o que eu sinto é assim, embora assim, a gente deva reconhecer a facilitação na vida da advocacia com essa questão da virtualização, audiências virtuais, processo virtual, na nossa época, na minha época, desculpa, mas sei lá, você já deve ter lido algum livro falando assim. Mas na nossa época, o estagiário, por exemplo, ele tinha uma funcionalidade definida. Ele poderia ter a carteirinha da OAB, ele tinha que ter a carteirinha da OAB, por exemplo, para ir fazer carga dos autos, para peticionar junto com o advogado, né, para assinar junto com o advogado, para comparecer até em algumas audiências junto com o advogado, ele botava e registrava em ata, né? E hoje, com o processo de virtualização, isso ficou muito mais fácil, né? Assim, como você falou, não tem mais essa perspectiva de necessidade de você estar nos lugares para fazer audiência. Então, daqui do seu escritório, você pode fazer uma audiência, sei lá, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, indistintamente, mas a mim falta hoje, eu ainda sinto, embora a gente tenha vivido momentos terríveis, né, com a pandemia, e que tudo isso foi muito acelerado por conta da pandemia, ferramentas como o Zoom, que já existia, a gente começou a aprender sobre na pandemia. Né? Então, assim, eu acho que essas conexões, eu não consigo ver uma geração futura de pessoas que não se conectem no pessoal. Aí a gente fala das redes sociais, né? Tem gente se conectando com não sei quantos mil seguidores, dizendo que... Outro dia eu vi um negócio que foi bacana, uma criatura dizendo que ensinava como você conquistar o seu primeiro 1 milhão na advocacia. Aí um amigo nosso muito próximo consultou o CNA, viu quem era, consultou em todos os sistemas de movimentação processual, ela tinha 5 processos. Quer dizer, ela ensina a ganhar R$1 milhão, mas ela tem só se os 5 processos forem os processos... Os milionários. Né? Você isso falou um negócio que você começou a falar assim, a gente vive uma era em que as pessoas... Aqui no escritório, por exemplo, eu trabalho presencial. Lógico, acho que a gente tem que flexibilizar, um dia que você possa dar um home office, que você possa fazer uma campanha, mas... A vivência de escritório é indispensável, sem né? dúvida. E não só a vivência de escritório, vamos pensar na vivência de aprendizado. Como é que você está no home office, a gente trabalhando na pandemia, dar um feedback no home office é extremamente difícil. É extremamente. Você vai pegar, você vai executar, e você depois vai virar para você e vai dizer assim, leia aí para mim, por favor. Caio, até hoje, na minha sociedade, assim, que eu vou lhe dizer, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa sociedade, são 6 caras, né, comigo, mais 5, que, assim, não tinham pais advogados, nós não tínhamos bancas anteriores de advocacia que nos desse respaldo, então a gente começou do zero na advocacia. E 5 caras com berços diferentes, com educações diferentes, mas com um objetivo comum gigantesco, que é advogar. E assim, até hoje, nós temos verdadeiras conversas, bate-papo sobre processo, velho. Sim. De atuação, o que é que a gente vai fazer, tá bom, e o passo seguinte, não, essa estratégia não, porque a gente pode ir por aí. Se a gente não fizer essa conexão, inclusive dentro do nosso escritório, a gente fica para trás, velho. E isso é poderoso. Isso é poderoso porque o propósito, ele leva o ser humano e o profissional muito mais longe, Maurício. E o que a sua história, eu vejo plasmada de propósito. Você tinha um propósito no início, manteve ele durante, chegou no final. E toda essa trajetória de mudança global nos traz alguns problemas. Eu faço sempre referência a um dos maiores mestres, né, que o Brasil tem, que é o Augusto Cury, que ele lança aqui agora a intoxicação digital. E aí eu passo. O mundo jurídico está sendo introduzido quase que goela abaixo a várias mudanças repentinas e abruptas no mundo digital. Ora, audiência híbrida, justiça do trabalho, não, quero presencial, justiça comum, online. E aí você muda a pauta, muda a demanda, muda serviço. Como no seu conselho de um advogado experiente, um empresário bem-sucedido, para quem não sabe, uma das melhores, mais bonitas sedes que tem ali no Itaigara. Uma casa linda. Que se transformou em uma referência arquitetônica. A gente fala... Do lado daquela pizzaria, acho que eu ia viver gordo. Porque aquela pizzaria é uma delícia. E em um local muito nobre na cidade, é uma conquista. E eu quero pegar suas palavras. São sócios que não tinham padrinhamento na advocacia, que naquela época fazia muita diferença. Não era, Maurício? Você se entrar, eu sou parente de alguém, sou amigo de alguém. Não, você estava ali fazendo o seu
sonho acontecer. E é isso o objetivo daqui hoje, receber com muita honra a sua presença, para que possa dizer, é possível, mas tem que levar um objetivo, um propósito a sério, senão a gente nada e não chega lá. O que você aconselha diante dessas mudanças todas? Vamos lá, a primeira coisa que eu acho, assim, a honra é minha de estar participando aqui, e eu digo a você que a pessoa pode olhar de fora, né, e vendo aquela fotografia e achar que tudo foram flores, né? Tudo foi fácil, as conquistas foram tranquilas, e não foram. Então, assim, o que é que eu poderia dizer ao nosso público aqui, na verdade, assim, a advocacia é construída diariamente. Eu fico brincando que é como se fosse uma mulher ou um marido muito ciumento, né? Você tem que dar atenção, você não pode, assim, desprezar o seu trabalho em nenhum momento. Você tem que estar 100% ativo. Então, se você vai numa praia, cara, às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa tá lá e vai dizer, pô, velho, eu tive um problema com o meu plano de saúde, e você já diz, eu faço lá no escritório. Isso. Você conheceu aquela pessoa ali naquele momento. Sim. Né? Então, isso para mim, é o ponto A. E segundo, é resiliência, é persistência, e assim, para mim, eu acho que é o mais essencial, é você descobrir se é aquilo a sua vocação de sua vida. Porque, se observe, você fez direito, você passou no exame de ordem, você se inscreve na ordem, na OAB, e você começa a advogar, mas eventualmente esse amigo meu amigo e irmão, hoje ele está muito mais feliz e muito mais competente trabalhando com marketing esportivo. Pô. Isso aí. É o que para ele faz sentido. Então, é isso que eu acho. A gente tem que encontrar a nossa vocação, mas sempre entendendo que a gente precisa ter paciência, ter perseverança, resiliência diante de tudo que está aí, e sobretudo agora, com esse mercado cheio que E em constante mudança. Só para lhe complementar, eu gosto de usar muito um binômio diante de recebimentos que eu faço sempre a vários profissionais, sobretudo jurídicos. Primeiro, tem vocação. Segundo, tem mercado. Você está entrando ali no mercado jurídico. Você tem vocação e você sabe o que você quer ter em mercado. Aí eu vou dar um rápido exemplo. Gosta muito de direito eleitoral, de transitar para fazer grandes assessorias nas prefeituras. Eu digo, você já começou a transitar em partidos, você tem algum acesso, você é filho, parente de alguém, é possível isso? Ele não, eu detesto o professor, acredite-me, detesto política, mas você detesta e você gosta, é porque eu gosto da matéria de prefeitura. Então vou lhe lembrar. É a parte romântica. É a parte romântica. Eu falei, a prefeitura, que não é aprovado via concurso para você ser procurador do município, só entra via política. Ele, como assim, professor? E essa política envolve você trabalhar 2, 3 anos de graça, às vezes por candidato, até ele ganhar e ele te nomear. Envolve você ter algum parentesco em um partido para poder você assumir. Então, simplificando isso, o que a gente está colocando? Perfeita colocação. É a sua regra. Teve vocação e tem mercado. Hoje, quando eu falo, o Brasil passou por um problema de quase loucura e uma paixão para você só emitir graduações, né? Eu quero ter vários diplomados. Pelo contrário, eu discuto hoje. Nós temos que pessoas entre empregadas e bem-sucedidas. Se você não for empregado de alguém, você tem que ser bem-sucedido. A minha meta é essa. Porque você está diplomado e não gerar renda para casa, não muda nada. E hoje a regra é, você quer esse diploma, quer o curso de direito, você tem a vocação e você quer o mercado, você quer o mercado digital, você vai entrar como? Essa que é a raiz. Mas eu acho que ainda que a gente fale assim de vocação e mercado, eu fiz direito muito porque eu vim de uma condição financeira muito ruim, eu queria fazer história e minha irmã me disse, vai lá, não vai lhe dar dinheiro, vai pro direito. Me apaixonei na faculdade, fui monitor, bolsista, grupo de pesquisa, bolsista integral. E hoje eu tenho a convicção de que se você gosta do que você faz e você tem a persistência, como você bem falou, você consegue alcançar o que você deseja. E tem que estar aberto às oportunidades, observe. Sim, ao que o mar vai levando, né? Às vezes você tem uma visão romântica daquela coisa, né? Da sua profissão. Eu quero ser eleitoralista e tal, não sei o quê. Mas às vezes a vida vai te levando para uma outra oportunidade. Se você não tiver com os olhos bem abertos e você não estiver sabendo aproveitar essa oportunidade, você não vai aproveitar. Quando você falou no começo, né, que você teve a oportunidade do escritório da empresa que você foi lá, essas pautas eram da matéria que você fazia? Pautas. A pauta, você disse que fechou um contrato com a empresa que tinha 300 pautas no mês? Não. 300 audiências? Não. Tinha parte que sim, porque assim a gente pegou uma parte de cível, juizado e trabalhista, né? Então a gente fazia meio que tudo naquela época. Mas assim, a especialização, por exemplo, nessa parte de advocacia de volume, ela surge daí.
Sim. Né? A partir daí, outras empresas chegaram porque a gente passou a ter um know-how, uma expertise justamente em como atender. Para você ter, eu posso dizer a vocês, em uma única empresa, durante um período, eu cheguei a atender 27 mil processos concomitantes de uma única empresa. Na época, eu tinha em torno de 42 mil processos ativos no escritório. Então, assim, é uma loucura. Só que, assim, você tem que se especializar. Quando eu falo da atualização, não é só atualização técnica. Também de gestão. Amigo, deixa eu lhe dizer, Caio, eu recebi a petição pelo fax. O fax, eu tirava o fax, Sim. fazia xerox do fax, porque o fax apagava, e mandava isso para protocolar. Se a gente perguntar a Clemens aqui o que é fax, eu acho que ele nem sabe. Não vai saber. Saber eu sei, mas... Então a gente passou por tudo isso. Fax, depois veio o incremento dos computadores, máquinas elétricas, computadores, enfim, internet. E hoje a gente está exatamente nesse cenário de automação, de inteligência artificial e tal. Eu tenho, com a idade que eu tenho, com o tempo de formatura, se eu achasse que eu já tinha parado no tempo, que eu estava numa zona de conforto, eu tinha parado. Sim. Como tem vários advogados que hoje não conseguem acessar um PJE, um Projude, porque não tem essa consistência tecnológica, digamos assim. De se atualizar, de se manter atualizado com o que está pedindo. E isso é outra coisa que eu digo, assim, para os estudantes, para os advogados iniciantes, cara, não existe hoje, ainda mais agora, como a gente está vendo, essa atuação, né, de inteligência artificial, tecnologia, robotizando as atividades e tal. Não dá para você parar no tempo com isso. E outra coisa, não dá para você negar a existência disso. Sem dúvida. Né? Se a gente pudesse... O que é que você vê hoje de oportunidade no mercado atual? Velho, eu tenho dito sempre que é o seguinte, a gente fala muito da questão da automação e inteligência artificial e os pessimistas, né, aquelas pessoas que negam a existência disso, estão vendo, e até com consistência, tem pesquisas da Oxford, por exemplo, que diz que em 10 anos, 47% das vagas das profissões atuais serão robotizadas ou transferidas para a inteligência artificial. Eu prefiro ser otimista e ver que a inteligência artificial está chegando, e os robôs, etc., como forma de melhorar a nossa atuação. Né? Mesmo porque eu acho que o advogado, que a função de Maurício como advogado, ele é muito mais resolutiva. Está muito mais envolvido a resolver um problema do que necessariamente técnico. E aí, nesse aspecto, Caio, você vê que da mesma forma que, sei lá, 47%, muitas vagas vão sumir, muitas outras estão surgindo. E eu quero aproveitar, né, que foi até uma matéria de pesquisa da minha tese de mestrado. Na verdade, depende muito da intenção, tanto dos governantes como do setor privado, em tornar a tecnologia uma facilitadora para funções que eram só repetitivas. Sim. Então, a sua visão, a Coaduna, Caio Coaduna, não é que o advogado ali vai ser substituído. Tem coisas que eram repetitivas que a inteligência vai ajudar a resolver. Mais do que isso, no caso do direito, Clemens, assim... Foi muito bom de tocar nesse aspecto. Nem achei que a gente ia entrar nesse assunto. Mas, assim, eu tenho pensado muito, raciocinado muito a respeito. Eu acho que, sobretudo no direito, nós vamos ter, obviamente, uma adaptação, um processo de adaptação. Sim. Só que, assim, o que a gente não pode deixar de valorizar nesse aspecto, sobretudo no direito, é a essência humana. Né? As máquinas vão ser feitas para talhar, para repetir determinadas atitudes, cliques, às vezes, do que a gente dá no nosso celular, tornar o trabalho no mais computador, rápido. para tornar mais rápido. Mas jamais a tecnologia e a inteligência artificial vão ter sentimentos, empatia, gratidão, capacidade de discernimento do que é certo, do que é errado. Eu tenho uma passagem que eu acho bacana. Uma vez eu fiz um artigo falando um pouco sobre esse negócio de inteligência artificial e colocou no meu Instagram. Aí um grande advogado, um querido amigo, virou e falou assim: eu desafio a inteligência artificial a fazer um contrato de franchise em 30 minutos. E eu disse a ele, mas não é essa a questão. Né? Você não entendeu nada. Na verdade, ele entendeu o que eu tinha escrito, mas o que ele estava dizendo é porque, com a capacitação técnica que ele tinha, nenhum contrato de franchise que fosse apresentado por uma inteligência artificial seria tão completo e tão exato como o trabalho dele. Né? E o que eu quero dizer é que a gente pode somar, né, a tecnologia
com a capacitação técnica. E quem vai fazer isso é quem tiver cérebro. Tanto que fala assim, né? Tem um mantra dos otimistas que diz assim, que nenhuma máquina será maior do que um homem com uma máquina. Sim, claro. E porque o homem que souber apresentar para a máquina aquilo que ele tem de melhor e souber retirar da máquina, né? Eu falo máquina, inteligência artificial, Sim. Naturalmente. Souber pedir, souber exercitar aquele papel, vai ser um super-homem, uma super-mulher com a capacidade uma coisa que eu extrema. acho muito fantástica é quando você está fazendo uma pesquisa, não é a capacidade. Você vai para o Google, você tem a capacidade de pesquisar o que você quiser. Mas não é a pesquisa aleatória que lhe dá o resultado. É a sua capacidade de perguntar. Outra coisa, você lembra mais recentemente aí, já tivemos 2 ou 3 casos que foram publicizados de juízes que fundamentaram suas decisões com base em decisões do STJ Que eram mentiras. Que eram mentiras. Sim, não foram vi criadas, né? E isso, o advogado, ele precisa estar capacitado tanto para não deixar isso acontecer nas suas petições, mas mais do que isso. Você tem que estar ligado que isso pode acontecer com a parte contrária e você tem que relatar isso Você tem que se preocupar em pesquisar, em verificar. Maurício é presidente de uma instituição muito importante, que é a CAAB, né? Sem dúvida. Maurício, como é que você vê o impacto da OAB nessa questão principal desse mundo de jovens advogados que chegam, né, no mercado? Eu vou aproveitar e fazer só uma provocação. Eu vejo como relevantíssima agora a pauta, a gente incluir o advogado na atividade econômica, né? Sim. Isso que eu falo assim, isso eu falo como participante do OAB, palestro, sou professor, convido o OAB, trago. E aqui é um dos meus grandes parceiros que recebe sempre essas pautas. E agora é a bola quente, né, da vez. Sim. Por quê? Trazer o advogado para a realidade. A OAB, como nunca, ser uma ponte entre o advogado e o mercado. Não só com qualificação, mas com choque de realidade. Porque nunca se passou em nenhum país o desafio que o nosso conselho vai passar aqui. É verdade. Com um número elevado de profissionais, com o mercado em crise, com demandas que estão sendo cada vez mais complexas a serem realizadas e com competitividade que hoje não tem mais fronteira. Antigamente você tinha a Bahia, os escritórios tradicionais, os advogados se esforçavam, agora São Paulo e Rio de Janeiro conseguem afetar aqui a realidade tranquilamente, captar seus clientes e atuar. Então, diante disso, como presidente da CAAB, como o senhor vê isso? Como o senhor propõe para que os advogados agora tenham remunerações justas e consigam alcançar um mercado que seja digno? Vamos lá. Essa pergunta é um tanto complexa. Eu fiz um negócio assim, eu queria fazer uma ponte no mercado com a Ele fez uma pergunta. Mas assim, eu acho que esses desafios não virão. Eles já estão existindo. Perfeito. E estão sendo encarados de frente pela OAB, pelo Conselho Federal, pela OAB Bahia, também conduzida pela nossa presidente Daniela Borges. Mas eu acho que há uma verdadeira abertura de novos posicionamentos que a OAB vai ter que ter. Por exemplo, no caso dessa questão de automação, inteligência artificial e tal, eu acho que a OAB precisa estar muito atenta com relação às regulações de como é que isso vai surgir, vai ter alguma regulamentação de como utilizar, vai ter alguma penalização se usar, questão de direitos autorais, como é que vai funcionar esse troço, né? Além disso, fomentar exatamente, tanto para a advocacia jovem, advocacia idosa, como a advocacia intermediária, fomentar exatamente a utilização e a necessidade de atualização tecnológica, etc. Só que os desafios são muito maiores, né? Quando você falou da Caixa de Assistência, esse órgão que eu tenho tanto orgulho, né, de presidir, eu fui tesoureiro, né, numa gestão, depois eu estive como secretário-geral adjunto na gestão da OAB e agora fui devolvido à Caixa nessa gestão como para presidir. E, velho, o que a gente vê é exatamente o que eu falei, né, da crueldade do mercado. A gente vê hoje advogados que estão completamente fora de mercado, os mais velhos, por exemplo, que não conseguiram se adequar tecnologicamente, eles estão minguando, estão tendo uma séria dificuldade, e muitos jovens advogados que estão no começo de carreira que não tem como se estabelecer. Então, essa lógica, né, essa realidade já existe. Na Caixa, por exemplo, a Caixa, como o próprio nome diz, é a Caixa de Assistência, né? Nós estamos ali para prestar auxílio e assistência àqueles advogados que, porventura, estejam sofrendo algum tipo de vulnerabilidade financeira ou enfermidade, né? E a cada dia que passa, a gente vê mais e mais pessoas pedindo esses auxílios.
por conta da vulnerabilidade que a advocacia se encontra. Eu sempre gosto de contar essa história, eu contei até há pouco, dizendo que assim, a origem da Caixa de Assistência justamente surgiu quando dois advogados paulistas andavam numa avenida e foram instados a ajudar uma terceira pessoa. Essa pessoa vivendo em uma situação completamente desfavorável, eles resgataram essa pessoa, deram medicamento, roupa, abrigo, etc. E qual não foi a surpresa quando eles descobriram que essa terceira pessoa era justamente um advogado inscrito na seccional de São Paulo. E a partir daí foi que surgiu a ideia da criação das caixas como um grande órgão assistencial dentro desse sistema OAB. Então, a Caixa, hoje, ela já enfrenta essas atividades, assim, com essa transformação de mercado, transformação de tecnologia, e também a OAB eu imagino que daqui para frente vai ser mais e mais, ainda mais, né, efetivo esse apoio a essa nova advocacia que está surgindo. E é isso que nos leva também a trazer no Pode ou Não Pode ações que podem, né? A gente sabe que no nosso discurso todo aqui hoje ficou muito claro o que é que pode e deve ser feito e o que é que não pode. Como uma das vedações, na sua visão, para a gente já caminhar, né, Caio? Para a gente estar caminhando para o encerramento, fechando, estudantes, século XXI, 2024, concorrência brutal. Não como estimulante, faça sua carreira, mas saiba que você não pode errar em certos pontos. Se você quer ter mercado e se você quer ter dignidade, né? Para que possa se manter, como você colocou brilhantemente, advogados antigos que não conseguiram mais se manter e novos que não estão conseguindo também fixar no mercado. O que é que não pode? Presidente Maurício, amigo, que acompanhou na CAAB os advogados, para os jovens agora, você não pode ter esses comportamentos, não pode ter. Eu acho que você não pode não se atualizar. Eu acho que você não pode não ter uma rede criada de conexão. Eu acho que você não pode não identificar a sua vocação. Você não pode querer para ontem aquilo que você tem que construir. Você tem que ser perseverante. Eu acho que você tem que ser resiliente. Eu acho que você precisa acreditar, acima de tudo, que aquela profissão é a profissão que você abraçou e que é a profissão de onde você pode tirar o seu sustento da sua família de forma digna, honesta e, obviamente, que, de novo, eu repito, nada vai ser fácil. Agora, também a pessoa tem que ter essa habilidade de perceber que tudo pode ser modificado na vida. Qualquer curso pode ser modificado, tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente cria, que a gente chama de processos dentro de um escritório, ou até processos daquilo que você imagina para a sua vida no futuro, isso tem que ser revisitado a todo instante. Sem dúvida. Você não pode criar, eu quero ser o advogado XYZ. Primeiro você tem que pensar em você. E segundo, até você chegar naquele patamar, muita coisa pode acontecer positiva e negativa que você tem que redimensionar. Voltando aqui, eu fui contratado para o escritório de São Paulo. No meu primeiro emprego, digamos assim, foi carteira assinada de uma empresa de transporte. E eu fui até lá ao escritório. E, eu aprendi tanta coisa que eu uso até hoje. E eu aprendi mais do que isso. Eu aprendi coisas que eu não queria ser com aquele escritório. Então, até o estágio, para mim, é isso. Ou no escritório, ou no setor jurídico, o que quer que seja. Pegue o que você vislumbrar como de positivo e afaste aquelas coisas, porque ninguém é perfeito, velho. Observe. Com certeza. Então, você vai pegar aquela rotina, por exemplo, esse escritório, por exemplo, tinha assim, eles eram muito técnicos, extremamente organizados, mas as relações interpessoais eram absurdas. Sim. Era assim, de chamar de burro. Assim, na frente de todo mundo. Ofensas abertas a todo mundo. Então, assim, eu, desde muito cedo, eu disse, e eu não quero isso para mim, entendeu? Eu quero ter a parte organizacional, nessa época era uma casa, né? Eu nunca imaginei ter um escritório numa casa. Para mim, nem na minha maior expectativa assim, de profissão seria... Então, assim, as coisas vão acontecendo e você tem que revisitar essa estrutura com consistência, com técnica, com ética. Vou pegar principalmente saber... eu acho que a gente... Se eu pudesse pegar minha vida hoje e dizer, Caio, há 10 anos, você imaginaria estar onde você está? Eu diria que sim. Mas não de uma forma exata.
né? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar sempre numa situação, num status que você deseja ser profissionalmente, mas não numa situação fechada, né? Você disse, era numa casa, eu não pensava em ser na casa, mas aconteceu de ser uma Isso. casa. E você estava aberto às possibilidades. Eu acho que, de certo modo, o mercado e a sua dinâmica interpessoal vai lhe levar muito para onde você pensa que deve estar e para onde você agir, para onde você quer estar. Exatamente isso. Né? Exatamente Se a gente isso. estiver fechado num ciclo, eu quero ser aquilo ali, e não estiver aberto para... Eu lembro, né, minha primeira demanda foi um inventário. Eu trabalhava no escritório só de tributário. Só tributário. E aí, essa minha vizinha, muito, muito próxima a mim, me falou assim, olha, eu tenho um inventário aqui muito delicado, perdi meus 2 filhos, quero resolver isso daqui. Como é que a gente vai resolver? Eu disse, olha, eu não sei, mas eu vou resolver isso para a senhora. Havia uma relação muito pessoal entre nós dois. Eu a tinha como uma tia querida. E aí eu fiz com ela uma proposta. Eu disse, beleza, eu vou vou cuidar do inventário para a senhora. Você não vai me pagar nada de entrada, mas ao final, enfim, a gente ajustou um contrato ali que no final me custou o apartamento que eu moro hoje. Tá vendo aí? Mas não era meu inventário, né? Foi com esse inventário que possibilitou abrir meu escritório. É isso né? aí. Mas às vezes é o desafio que você pega. Perfeito. Né? Qual é o momento X da coisa? Isso vale, velho, observe, eu penso muito nisso, assim, isso vale para a profissão e para as relações pessoais, cara. Sim. Né? De amizade, de relacionamento, de casal, de namoro. Se tiver uma etc. lição que a gente pode também guardar hoje, é de o mundo digital ainda há, no top 3, fazer relações. Sem dúvida. Então, assim, eu digo que eu me formei na Faculdade de Direito da UFPA, eu já conhecia da diretoria a todos os professores, já tinha um desembargador abrindo meu livro, já era conectado de Ministério Público a setores políticos. Por que eu falo isso? Que, modéstia à parte, eu já tinha entendido, Maurício, que é as conexões que nos levam a ter habilidades. Me considerava preparado, técnico, já escrevia artigos, já competia fora do estado, mas, mais do que importante e mais do que relevante, é fazer conexões. E não esperar formar, observe, você tem que fazer desde antes. Desde antes, exatamente. Claro. O Maurício era baterista na faculdade também? A minha história com a bateria é mais longa ainda. Agora gosta aí um pouquinho pra gente entender essa parte. É massa, essa história é bacana. Você toca em uma banda? Não, hoje mais não, Sim. mas já toquei, né? Na verdade, aos 12, 13 anos, no colégio que eu estudava, tinha um auditório e tinha uma bateria. Sim. Então, na hora do intervalo, ao invés de eu jogar vôlei, futebol, eu ia para dentro do auditório e ficava tocando. E a partir daí eu criei esse laço com a bateria. Aos 15 anos eu ganhei minha primeira bateria, foi meu pai, meu saudoso pai e minha mãe, né, que ainda é viva, que me deram. E a partir daí eu comecei a tocar mesmo, assim, algumas bandas e tal. E até hoje eu tenho esse amor pela bateria, assim, mas como... Observe, eu penso que a música é como a cozinha, né? Você junta pessoas, você se diverte, você sai mais leve do que você entrou naquele momento. Então a música une pessoas, une laços. Então eu mantenho esse exercício da bateria muito mais por isso, como é a cozinha também, que eu não tenho essa vocação de cozinha, mas eu admito que também é muito bacana, assim, socialmente e tal. Eu adoro cozinhar. E agora eu vou lhe dizer... Pai, não gosto não, tem que ser sincero. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de comer. Logicamente, eu cozinho, mas não lavo. Sim. Então, a pessoa que vai lavar... É justo. A pessoa que vai lavar depois, tadinho. Agora tem imagine o pena. baterista montar aquela bateria toda sozinho, vai dar um trabalho danado. Mas, Agora, termine, A produção tá perturbando a gente aqui, viu? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar e Vai. agradecer a Maurício. O Maurício baterista de hoje, não vou dizer a idade, né? 51 Embora anos. Não parece. 51 anos, sou de 1973. Eu já disse, repito, um dos advogados mais elegantes do Brasil. Maurício, meu torce pra que time? Eu sou Vitória. amigo. Somos Péssimo Vitória. gosto. Somos Vitória, né, Maurício? É isso gosto, aí. Maurício. Não. É isso aí. Mas Valeu. o Maurício baterista de hoje, com 51 anos, o que é que o Maurício baterista de hoje diria pro Maurício baterista no começo da faculdade? Cara, assim, você sabe que eu completei 50 anos no ano passado. E, obviamente, vocês vão chegar lá, eu tenho certeza disso. Você fica um pouco pensativo, você faz uma reflexão de vida e tal. E eu vou dizer mais ou menos alguns dos pensamentos que eu tive lá atrás e tenho até hoje. Primeiro, assim, para você crescer na vida, se você puder elogiar e ajudar as outras pessoas, faça, cara. Não tem mal nenhum nisso. E se você
acreditar nos seus sonhos e você tiver dedicação para o cumprimento desses sonhos, o caminho está aberto. O meu irmão mais velho, ele fala um negócio que eu acho bacana, assim. Ele diz assim, se você admitir que você tem 3 grandes erros, assim, defeitos, né? E você admitir que a outra pessoa tem 3 grandes defeitos, né? Nenhuma relação vai ter problema. Eu não estou falando de coisas conceituais, como ética, Sim. como honestidade, não estou falando, mas defeitos, né? Sim, claro. Se você souber ter uma boa relação profissional, uma boa relação institucional, uma boa relação em casa, com sua esposa, com suas filhas, os seus filhos, etc. Você tem tudo para poder ser uma pessoa mais voluntariosa, mais feliz, né? Obviamente que não existe a perfeição do Instagram, né? Aquela família margarina, né? Que todo mundo... Não dá para ter isso. Mas a reflexão que eu faço, e aí o baterista de hoje, todo enferrujado, com o baterista que era um pouquinho melhor lá atrás. Acabou de comprar uma bateria digital. Mas é justamente para desenferrujar. Mas o que eu poderia dizer é exatamente isso, assim, que acredite nos sonhos, que persiga os sonhos, e tente sempre ser melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém, mas que você seja melhor do que você mesmo no dia anterior. Eu parabenizo a sua trajetória, já caminhando para esse fim. Agradeço, Maurício, a honra de ter aqui conosco, a honra mesmo. Passou rápido, hein? Passou, mas quando a história não só a lição flui, é rápido. Tenho certeza que as faculdades, os grupos e tudo onde vai passar esse conteúdo, guardem com muito carinho uma experiência de sucesso de um homem que é ético, que faz bem, que trouxe aqui um conselho fenomenal, que nunca faz mal. Você levar o bem, elogiar as pessoas, não precisa passar por cima de ninguém, saber que é difícil a caminhada, que é de fato pedregosa, e cada dia que passa nós temos desafios, mas quando se tem fé, tem esforço, tem ali um propósito, que é o que nós tanto conversamos aqui, os resultados são inevitáveis. E assim fica também o nosso abraço, Maurício, viu? Com todas as ocupações que eu sei que se tem, a gestão de um grande escritório, a gestão da CAAB, a gestão de sua vida pessoal, que esse horário está aqui, e fica muito, não só honroso para a gente, mas feliz em saber que um cidadão, um profissional, um advogado tem feito história. Um abraço. Muito obrigado. Eu agradeço. Acho que foi muito legal a entrevista, dei risada, a gente curtiu. Então, estará aberto para você, sempre quiser. O Pode ou Não Pode muito bem inaugurado, por Maurício, e muito bem leve, e acho que essa é a intenção. Massa, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Clemens, e dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast e falando, como eu disse no início, né, falando da vida, falando da atividade profissional e falando para pessoas que a gente pode, não digo inspirar, mas a gente pode aconselhar e pode trazer para uma realidade bacana. Essa é nosso grande objetivo. E estou sempre à disposição de vocês são os queridos, a conversa foi deliciosa, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço, gente. Valeu. Sucesso.